Amados em Cristo, graça e paz. Nós queremos compartilhar com vocês uma pergunta que nos foi feita, que é: pode uma pessoa que já pregou o Evangelho, já teve dons espirituais, já foi uma pessoa salva por Cristo, essa pessoa pode perder os dons espirituais e ainda perder a salvação? É a nossa reflexão. A pergunta que foi feita, a pessoa estava em dúvida porque nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde impera a apostasia, nesse tempo onde impera as pessoas que ludibriam, ganham talvez dinheiro em função das pregações, e a vida dela não condiz com a realidade. Parece que está faltando alguma coisa chamada o fruto do Espírito. E a pessoa usou o texto de Romanos capítulo 11 e o versículo 29. Versículo 9. Eu quero transitar e ler para vocês. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Essa pessoa disse que os dons espirituais não podiam ser perdidos, porque Deus não se arrepende quando Ele dá um dom para uma pessoa. Veja que a exegese bíblica, a hermenêutica bíblica, disse que todo texto sem o contexto, ele é um pretexto para uma heresia. Nessa passagem especificamente, o apóstolo Paulo não está falando sobre dons espirituais. Ele está falando sobre a eleição de Israel. Capítulo 9 e capítulo 10 de Romanos são capítulos parentéticos, ou seja, Paulo está tratando com o povo judeu. Paulo já sabia qual que era a pergunta que eles fariam com relação aos judeus no plano da salvação. Paulo está aqui colocando que Deus não havia rejeitado eles. Deus que havia tirado eles do Egito, chamado por Abraão, Deus não ia invalidar essas promessas. Então no capítulo 11 ele está finalizando porque a eleição de Israel era sem arrependimento. Não tem nada a ver com dons espirituais. Dons do Espírito Santo concede uma pessoa para pregar, para evangelizar, para curar, para fazer a obra de Jesus enquanto estivermos aqui. A segunda pergunta que foi feita: uma pessoa que prega, que ensina, que tem cura, ele pode perder a salvação? Perfeitamente pode. Aonde nós podemos ver isso aí? Quando Jesus termina o seu sermão da montanha, no capítulo 7 de Mateus, ele no finalzinho ele traz essa advertência para nós: nem tudo aquele que diz Senhor entrará no reino de Deus. Significa o seguinte: muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônio, e em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Então Jesus vai dizer assim, abertamente: porque nunca vos conheci. Quando isso vai acontecer? Não é no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é onde nós vamos reunir para receber a recompensa, o galardão pelo trabalho que fazemos e fizemos para o Senhor. Mas nesse texto especificamente, essa pessoa vai estar no trono branco para julgamento e ela vai indagar: mas Senhor, no teu nome nós fizemos maravilha, usamos o teu nome, curamos o teu nome, expulsamos o teu nome. Mas Jesus falou assim: eu nunca vos conheci. Mas o que aconteceu aqui? Não é os dons espirituais que salvam a pessoa. Quem salva é a pessoa, mas a pessoa tem que produzir o fruto do Espírito Santo.
As pessoas também pentecostal têm uma certa dificuldade de entender isto, que dons espirituais não salva ninguém. O que vai salvar é o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Quando isso acontece? Quando aceitamos Jesus como Salvador, cremos nele, o Espírito Santo sela-nos para que, para o dia da redenção, está em Efésios capítulo 1, versículo 13, no mesma carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, ele dá outra advertência: não entristeçais o Espírito de Deus, o qual você está selado para o dia da redenção. Que dia é esse? No dia que ele vem buscar a sua igreja. Então, o diferencial é ter o selo do Espírito Santo e não os dons do Espírito Santo. Então, eu não quero fazer também desmerecer a pessoa que tem dons espirituais, longe de me fazer isso, mas o segredo não é ter dons espirituais. Dons espirituais são ferramentas que o Espírito Santo concede a uma pessoa para realizar a obra de Jesus aqui na terra. Mas o diferencial é ter o fruto do Espírito Santo, é ter o selo do Espírito Santo em nós, a morada do Espírito Santo em nós. Uma coisa é o Espírito Santo usar-nos, a outra coisa é o Espírito Santo morar em nós, selar-nos nós. Veja no capítulo 10 também de Lucas, quando Jesus deu dons espirituais para os discípulos fazer milagres, operar maravilhas, e eles foram. E quando eles voltaram também, eles estavam maravilhados, porque eles disseram assim: Senhor, em teu nome até os demônios nos submeteu. Mas Jesus parece que deu um banho de água gelada ali, e ele falou assim: tudo bem, eu não estou duvidando disso, eu vi quando Satanás desceu. Mas eu quero que vocês fiquem contentes, fiquem alegres, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então, para o cristão verdadeiro, o segredo é ter o nome escrito no livro da vida e ter o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é exatamente o selo que o Espírito Santo selou-nos. É esse selo que ele vai precisar na volta de Jesus Cristo durante o arrebatamento. Então, perfeitamente, a questão, a pessoa pode perder os dons espirituais? Sim, claro que pode. No texto em epígrafe de Romanos 11, 29, aquele ali não é dons. Aquilo ali é eleição de Israel no plano da salvação. Assim que a igreja for arrebatada, Deus vai trabalhar com Israel, forçando eles a arrependimento para que venha aceitar o Messias que vai voltar. Então Deus vai tratar com eles nesse período da grande tribulação. Mas a pessoa pode perder sim os dons espirituais, sim, sempre um problema, tá? Esse texto se refere a Romanos 11, 28, 29, refere-se a os dons de Israel, é a eleição de Israel no plano da salvação, não tem nada a ver com dons espirituais. E a pessoa que prega, faz maravilhas em nome de Jesus aos apregoeiros, por aí está acontecendo, e eles podem perder a salvação se não tiver o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, fica esse alerta e fica também essa resposta para as pessoas como advertência. Deus abençoe você em Cristo. Mantenha o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que você pode ter certeza da salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe. Fica na paz.